A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. E liderar, basicamente, o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Tem uma coisa que eu quero saber de você. Você é um excelente comunicador. Você fala bem. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui tua performance, teu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação e como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. A gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara... Aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida dominada, né, ao longo do tempo, por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e de certa maneira ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E como, a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, sim, como é que, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Cara, porra, animal. É uma das coisas que eu reconheço que faz o meu resultado, é a minha capacidade de me comunicar também. Você se comunica muito bem. Obrigado. Você se comunica muito bem, você tem didática, você tem calma ali para poder expor um conteúdo. Agora, no dia a dia, de um trabalho como equipe, também a comunicação tem que ser usada exatamente dessa forma. Agora, na tua casa, acontece uma coisa na minha casa, quero ver se acontece na tua casa. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, fala assim, Flávio, você não tá dando palestra. Já aconteceu, Joel. Você aprende com o tempo a dar palestra sem a pessoa perceber que está dando palestra, entendeu? É uma técnica mais avançada, entendeu? Quando você está começando, você dá a palestra e fica, pô, cara, para de palestra, meu filho. Você está pensando que isso aqui é a palestra? Sim. Aí quando você evolui, você dá sem parecer que entendeu? Cara, direto minha esposa fala, pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou... Você não tá numa live. Pô, cara, você é meu marido. E tipo... Depois eu te dou uns toques, então. Não, você me dá uns toques. Meus filhos ainda não têm a... Não percebe ainda, né? Ainda não percebe ainda, mas eu chego lá e falo, moleque, é assim, tal, desse jeito. Você vai ser incrível e tal. Umas palestrinhas.
Não, eu tive uma empresa antes de estar aqui no grupo, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que eles me chamavam de palestrinha. Uhum, é uma... Chama até hoje, né? Aquela risada ali, ó, é de quem... É um termo pejorativo pro chaveco ali, né? Pra palestrinha. Não, os caras falam, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Entendi. Lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ele tá achando que tá falando com os caras e tal. Putz, meu, caraca. Flavião, e eu quero saber uma questão que você falou na live, que foi uma resposta que eu não tava esperando, né? Por que você teve tanta energia para buscar tantos resultados e por que você teve tanta energia para ser um empresário, um empreendedor de sucesso? Eu não tava esperando aquela resposta que você falou assim, o amor pela minha esposa. Cara, eu não tava esperando aquilo, né? Eu não sei se a turma estava esperando aquilo, mas eu não tava esperando aquilo. E você pode falar de novo aqui, porque talvez tenha pessoas que não assistiram a live. E eu queria que você explique, porque agora nesse podcast vai ficar para sempre o teu motor, né? O teu punch, o teu motor primário para você realmente dar certo na vida. Você falou que eu queria casar e era o amor pela minha esposa. Que você tá casado há quanto tempo mesmo? Vou fazer 30 anos. Antes de você dar a resposta, qual é o segredo pra ficar 30 anos casado, cara? Como é que faz? Tipo, você já tá quantos anos? 8. Você tá no caminho, cara. Tá se comportando bem? Sim. Tá tratando ela bem? Respeito. Do jeito que ela merece? Do jeito que ela merece? Olha, muito melhor do que ela... Olha, não tenho nada com isso, tá? Muito melhor do que ela merece. Cara, respeito, parceria, amizade, conversa. Só plano A, tem plano B. Tem plano B. É isso e fim. Entendeu? Na minha cabeça, né? Mas é porque eu gosto de fazer essa pergunta. Mas aí no meio da resposta você então, adiciona. mas o que acontece, Joel? Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade, eu ia fazer ciência da computação, eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Eu ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como eu ia levar uns 8 meses, porque assim, em agosto começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei, ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente, ou seja, estava naquela... Não ia ficar pedindo dinheiro pro meu pai, até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina, cara? E coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha... quero saber como é que é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos. Eu falei, não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Uhum. Quem que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque
Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado, finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana. Eu tinha 19 já aí. Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho. Isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já naquele momento me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive que renovar o meu objetivo, renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco, porque eu já falei isso muitas vezes, o tranco era muito violento. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Então eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia em transporte público lotado. Então era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco, e meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Não tinha celular, tinha fone de ouvido da Apple, você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica, calor do Rio de Janeiro. Telefone de rua? Orelhão? Isso, meu filho. Orelhão. É que você falou telefone público, eu fiquei pensando, tem aquele telefoninho tá na mesinha. Não, orelhão. Orelhãozão mesmo. Ficha, que não tinha cartão naquela época. Aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica que eu tinha que... Acho que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Pra ligar pra cliente. Isso. Do orelhão, Flávio? Claro, cara. Custava $3.500 uma linha telefônica na década de 90. Verdade. E as empresas não tinham telefone para o vendedor ligar. Era investimento, né? Você declarava no imposto de renda. Meu pai investiu. Então, ou seja, eu ia para telefone público, no meio da rua, com gente na fila para ligar, entendeu? Sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura. Você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário de rush, lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Negro. Não, meu amigo, era para pegar o ônibus lotado. Você entendeu, cara? O ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela, era a força que me movia naquela fase da minha vida. Sim. Sem dúvida alguma. Caracas. Quando que veio, depois do casamento, o momento que, sei lá, você considera ou classifica conforto? O primeiro confortinho, assim. Sei lá, uma casa legal, tem uma condiçãozinha pra estar confortável, assim. Quantos anos depois? Eu me casei, já foi bastante confortável. A gente morava logo na entrada da favela Cavalo de Aço. Não é? Na primeira noite nossa, teve um tiroteio, acho que levou 1h30 de tiroteio. A gente ficou deitado no chão, olhando pro teto, olhando pra cara um do outro, dando risada. Né, cara? Eu identifiquei fuzil, metralhadora, revólver, granada. Cara, devia ter até bazuca, meu amigo. Foi 1h30 de tiro. Isso é uma granada.
Ah, isso é tiro de... Deve ser. Deve ser granada. Entendeu? Ali, na primeira noite, assim, meio boas-vindas ali, né? Caracas. Boas-vindas ali. Eu lembro que, realmente, a primeira vez que eu senti, assim, uma coisa, um avanço, foi... Isso, a gente casou em dezembro de 92. Aqui tem um capítulo aí no meio que precisa ser considerado. É que 6 meses depois que a gente se casou, a gente foi transferido para a Venezuela. A empresa que eu trabalhava abriu uma filial na Venezuela em 1993. Era um país espetacular. A primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela. Ou seja, era um país muito mais avançado, rico, super qualidade de vida sensacional. Sim. Antes de ter sido destruído, óbvio. E a gente morou lá no ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da empresa que a gente trabalhava. Então foi uma condição assim, em 93 teve essa condição. Mas em 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses. Foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu, ali pela nossa própria realidade, 94. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados, né? Muito provavelmente menor do que o seu quarto, o apartamento inteiro. Né? E ali foi maravilhoso pra gente. Maravilhoso, a gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em 5 minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento em Botafogo. Era do primeiro andar, fazia um pouco de barulho, que os carros passavam ali em Botafogo, mas era bem pertinho, né? Era um apartamento, acho que tinha uns 30, um sala e quarto, acho que 38, 40 metros quadrados. Flávio, você é um homem que, é empreendedor, abre negócio, faz o negócio crescer, ele escala, aí você vende, aí você compra de novo, aí você abre outros negócios, aí pivota para uma internet, destrói a internet, cresce na internet, tem relevância nas mídias sociais, investe em negócio. Você é um cara que tem faro para negócio, você sabe escalar negócio, você sabe vender negócio, você é muito bom nisso. E para isso acontecer, você tem time, pessoas que trabalham com você. Eu quero ir um pouco pro Flávio líder, Flávio time. Quando você olha para alguém e vê a possibilidade dessa pessoa trabalhar com você, trabalhar para você, trabalhar junto contigo, quais são os critérios que você observa numa pessoa para fazer parte do teu time? Depende da área. Tá. Depende então, fala uma área. Então, a gente pode pegar uma área de, sei lá, abrir mata, né? Desbravar. Uma área de cuidado. Perfeito. E uma área de analítica. Perfeito. Então vamos dizer aqui, a área de vendas. Tá. Que desbrava a parte mais operacional de gestão de pessoas e a parte financeira. Perfeito. Não é? Bom, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença. Para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para a minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. O que seria, por exemplo, música para os teus ouvidos, que esse cara te fala? Assim? Esse cara que fala. Uma entrevista de trabalho, sim. Duas coisas. Que ele quer muito crescer
Tá bom. que está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno. Ele quer aprender. Tá. Ele quer muito aprender. Ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação quem vai dar somos nós. Nós não temos... eu fiz curso tal lugar. Tudo bem, beleza. Mas aqui é a formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a nossa escola de vendas eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola, a gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas, tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que o nome dessa sede é a Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, a gente leva muito a sério. Então ele ter ambição e vontade de aprender é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E aí também, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber. Ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara tá todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade. Né? Você vai chegar lá para o cara de vendas e dar uma palestra para ele, mas se o cara que está dando a palestra não viveu vendas... Dá papel e caneta para mim, porque eu já tenho que começar a anotar. Senão eu vou esquecer. Papel e caneta para mim. Sem problemas. Bom, e aí o que acontece? Esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. Uma pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Eu não trago, geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Quer dizer, quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como diretor... Você formou. Meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo, que conhecem a operação, que tem a nossa cultura, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes, não é? Então, o cara de operação, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente, o motor são as pessoas. Então, esse é o principal característica. Então, eu não contrato, geralmente, gerente, supervisor. Supervisor, gerente, diretor, vem tudo de base, da base. É a divisão de base que a gente investe. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado. Porque é uma área mais commodity, uma área mais comum. É uma área que se replica no mercado. Então, contabilidade, toda essa área de controladoria, um gerente financeiro. A gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro. É uma parte mais técnica. Não é? Então, aí é uma área que a gente vai olhar muito assim, em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que esse cara realizou, do que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, fusões, enfim. Não é? Qual é a experiência que ele teve, que aí ele pode agregar ali no nosso time, né? Então você percebe que cada área ela tem uma característica diferente, não é? Então, talvez até porque essa área mais burocrática não é uma área que me atraia muito e talvez por isso na nossa empresa a gente até busque mais no mercado pessoal financeiro. Área de tecnologia, mesma coisa. Tecnologia, por exemplo, a gente olha o que o cara realizou. Que às vezes o cara tem um diploma, mas não realizou. Às vezes o cara
não tem um diploma, mas realizou muito. Porque tecnologia hoje em dia, as linguagens, elas mudam tanto, é tudo tão dinâmico na área de tecnologia, que o que o cara está realizando e já realizou, naquilo que ele está trabalhando naquele momento, conta mais. Cara, olha, porra, então eu tô vendo um líder que tem diversas competências, skills com pessoas, sabe identificar, selecionar, treinar, promover, atrair. Você é bom de comunidade também. Eu lembro quando eu te conheci mais profundamente, tinha um movimento que foi até no Powerhouse 2019, que você falava das embaixadas. Sim, tivemos mais de 1000 embaixadas no Brasil. Mas assim, ó, as embaixadas, por exemplo, elas eram não centralizadas. Nada, tudo espontâneo, orgânico. Mas ela carregava a tua cultura? Supostamente, sim. Como é que era isso, cara? Porque eu lembro que... Cara, foi completamente orgânico. Foi orgânico isso, né? De gente apaixonada pelas ideias que a gente divulgava. Gente querida, inclusive, que a gente teve muito contato com eles. Ele não é um movimento organizado e institucionalizado. Tá. Tanto é que ele não é uma coisa institucionalizada, não tem um CNPJ. Tá. Mas era um movimento orgânico de amigos que se encontravam para estudar e debater sobre os assuntos de geração de valor. Então, eu achava aquilo fantástico, cara. É. Então você carregava uma cultura, você tinha uma linha, você tinha uma espinha dorsal, né? Pô, uma mentalidade disruptiva, criatividade, quebrar o status quo. E o troço era descentralizado, mas carregava uma cultura e a turma, e mesmo você falando, olha, eu não tenho nada a ver com isso, a turma olhava pra você e te via como um líder, como uma referência. Porra, fantástico. E você conseguiu ali identificar alguém, tem alguém que tá contigo, você conseguiu identificar algum talento, aconteceu alguma coisa, alguém abriu um negócio bacana? Tem muitas histórias, Joel. Cara, histórias de pessoas que abriram negócios no Geração de Valor são muitas histórias. Muitas Tem histórias. um cara que trabalha aqui que era líder de embaixada. Ah, é? Juvenal. Juvenal, vocês sabiam disso? Não sabia. Juvenal, nosso head de marketing, de head de lançamento, ele falou, cara, eu fui líder de embaixada. Que legal. Falazaço. Então, muitas pessoas que têm negócios, né? Teve dois meninos aí que inclusive entraram na lista de bilionários agora, que fazia parte ali, que a gente conversa. Cheguei a conversar com eles algum momento. Várias empresas que foram fundadas. Algumas delas nós adquirimos, inclusive. Né? Essas empresas, o pessoal... A Conquer sempre teve... Ali, os fundadores da Conquer eram pessoas que acompanhavam a geração de valor. As outras empresas também que a gente adquiriu eram pessoas que acompanhavam a geração de valor. Então, assim, eu acredito que a gente tenha uma participação de 0,0001% de colaboração em muitas empresas que estão aí funcionando, empregando. Assim, esse sempre foi o objetivo do Geração de Valor, né? Fomentar, incentivar com que as pessoas empreendessem.